Fala pessoal, estou de volta aqui no canal para a gente dar continuidade às nossas aulas sobre tabela dinâmica. Esse daqui é o vídeo 2 da aula 2. A gente já passou aqui pela aula 1, onde a gente fez toda a configuração, pegou fontes de dados, pegamos o intervalo para criar a nossa tabela dinâmica e vimos aqui algumas coisas sobre estrutura dos campos, filtros, todas aquelas coisas mais básicas que a gente precisa para montar a nossa tabela dinâmica. E no primeiro vídeo dessa aula 2, a gente fez esse resumo, onde a gente trabalhou com soma, com média, com mínimo, com máximo, e fez todo esse resumo que você está vendo aqui. Então, se você quer saber como a gente chegou nesse resumo aqui, assiste a aula anterior, que você vai ter detalhadamente como a gente chegou em todas essas informações que a gente tem aqui. E para você que já assistiu as primeiras aulas, você já sabe que aqui a gente tem todas as categorias com base nessa tabela que a gente tem aqui, que essas categorias aqui são as categorias dos produtos que a gente tem. Então a gente já sabe o que? Que a gente tem categorias, os tipos do produto e o detalhe desse produto. Aqui nessa coluna K seriam cada um dos produtos que a gente tem e eles são agrupados por tipo e por categoria, tá? Então, voltando aqui no nosso resumo, até aqui a gente pegou e fez uma análise mais simples sobre todos esses dados que a gente tem. Então agora a gente precisa fazer uma análise mais detalhada sobre as informações que a gente tem lá na nossa base de dados. Olhar isso daqui simplesmente por categoria é o primeiro passo para uma análise de dados. Então, por exemplo, dentro dessa tabela que a gente tem aqui, a gente já consegue tirar algumas análises. A gente consegue perceber o quê? Que dentro dessas categorias que vende mais, que é esta daqui, qual outra que a gente vende mais? Esta outra categoria aqui, a gente tem esta daqui, e qual mais? Vou colocar mais esta daqui e essas duas aqui. Uma coisa que eu já consigo analisar aqui é a quantidade de vendas por transação. Então a gente percebe aqui que nessas categorias, principalmente nessas quatro aqui, nessas duas e nesta daqui, a gente tem um volume maior de vendas por transação. Isso aqui significa o quê? Que para cada vez que a pessoa passou o cartão dela, pagou, foi lá e consumiu alguma coisa, ela comprou mais de um produto, mais de um item. Isso daqui é uma informação super relevante. Só que quando a gente olha as outras categorias aqui dentro, a gente consegue ver que só existe uma venda por transação. Eu vendi só um item em uma dessas transações. Eu já trabalhei no varejo e isso daqui é uma informação muito importante e muito relevante. No varejo, na empresa que eu trabalhei, essas categorias aqui elas poderiam ser separadas por diretoria. Então eu teria aqui uma diretoria que cuida de uma ou mais categorias e outra diretoria que cuida de outras categorias. Então, por exemplo, quando você vai no mercado e vê aquele tipo de promoção, leve 3 e pague 2, as lojas americanas fazem muito isso com Kit Kat. Toda vez que eu entro lá, é aquela história de você leva 5 Kit Kat por um valor menor. Isso daqui é exatamente para você trabalhar esse número de vendas por transação. Dificilmente eu iria lá nas americanas e compraria 5 Kit Kat. Eu gosto muito desse chocolate, mas eu não levaria 5. Mas quando você olha lá, 5 Kit Kats por R$10, isso daí já te incentiva a levar um volume maior que talvez você não levaria. No meu caso, certamente eu não levaria se não tivesse uma promoção. E esse tipo de informação que a gente tem aqui nesse resumo, a gente já conseguiria saber e tomar uma ação de falar assim, olha, precisamos aumentar o número de vendas por transação. Isso daqui é um dado muito importante. Uma vez que o cliente já está na loja, uma vez que ele já está passando o cartão dele, a gente quer fazer o quê? Quer fazer que ele leve mais itens em uma única transação. Então, passar esse tipo de análise, passar esse tipo de informação para o seu gestor é uma coisa muito importante. Para a empresa ter esse tipo de visibilidade é muito bom e para a tomada de ação também. Bom, e agora que eu já abri esse parênteses, não dá só para a gente chegar com essas informações aqui e tomar uma decisão. Por quê? Porque a gente está no nível de categoria. Ao nível de categoria, eu não consigo tomar uma ação em qual produto, em qual tipo de produto que eu vou fazer isso daqui. Eu preciso chegar no detalhe do produto. E é isso daqui que a gente vai fazer aqui. No vídeo anterior, eu tinha falado que a gente ia abrir e olhar algumas questões de pai e filho. Essa questão de drill down, né? Para você ir pegar uma categoria, nesse caso aqui,
ir abrindo o tipo e depois chegar até o nível de produto. Então, agora que eu já falei tudo isso, a gente vai utilizar essa mesma tabela aqui, só que a gente só vai olhar para a parte de vendas. E dentro dessas vendas a gente vai abrir o quê? A gente vai abrir o tipo dela e vai também pegar o detalhe do produto que a gente tem em cada uma dessas categorias. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa planilha resumo, eu vou segurar o Ctrl, clicar aqui e arrastar para o lado. Então ele já criou uma cópia para mim aqui e eu vou colocar aqui para a gente fazer uma análise mais aprofundada de vendas. Eu vou clicar aqui na minha tabela dinâmica e ele já me traz essa visão aqui onde eu vou tirar todas essas outras informações aqui dos nossos valores e deixar apenas a nossa parte de vendas. Maravilha, agora a gente tem só vendas aqui dentro da nossa tabela dinâmica. E aí o que a gente quer fazer? A gente quer pegar essas outras informações que estão aqui dentro da nossa base de dados, que é a Product Type e o Product Detail. Então eu vou voltar aqui, a gente já tem essa informação, como que a gente vai colocar isso daqui dentro da nossa tabela dinâmica? A gente vai colocar exatamente essas informações aqui nas nossas informações de linha, tá? Então eu vou pegar aqui Product Type, vou colocar embaixo de categoria, e aqui o detalhe do produto logo abaixo do tipo. Aqui você já consegue ver o quê? Que a gente tem uma categoria, dentro dessa categoria eu tenho o tipo, e dentro desse tipo eu tenho os produtos. Então aqui a gente chegou no menor nível que a gente tem lá da nossa base de dados. É isso daqui que importa pra gente. E aqui a gente já pode ver que está tudo aberto. Fica até um pouco difícil a visualização assim, então eu vou pegar aqui e vou recolher todos esses campos aqui, e vou deixar assim de uma forma resumida. Então agora a gente já olha aqui a nossa categoria de café e a gente é capaz de ir abrindo aqui para os nossos tipos. Então eu posso vir aqui também e recolher esta parte aqui para eu enxergar só os tipos. Então aqui a gente já consegue ver que temos 5 tipos de produto aqui dentro dessa categoria e temos praticamente aqui 2 tipos de produto que tem o maior volume de vendas, né? Eles têm aqui a maior participação de vendas dentro desta categoria aqui de café. E agora, além de analisar os tipos de produto, a gente pode abrir este tipo de produto aqui, por exemplo, e analisar quais são os produtos dentro desse tipo de produto que por sua vez está dentro dessa categoria. Então a gente olha aqui que temos mais 6 produtos aqui e eles têm uma quantidade de vendas muito parecidas entre eles. Então aqui a gente já consegue ter uma série de informações dentro de uma tabela dinâmica, indo desde um nível mais superficial e chegando até o menor nível de informação dentro desses dados para tomada de decisão. Agora eu vou recolher todas essas informações aqui e deixar tudo no nível de categoria. Uma outra coisa que ajuda quando a gente está fazendo essa análise exploratória de dados é fazer uma análise sobre a participação de determinada informação sobre alguma coisa. Então, nesse caso, eu gostaria de saber qual que é a participação de cada uma dessas categorias sobre o meu volume de vendas total, né? E dentro das categorias, eu também gostaria de saber qual que é a participação de cada um desses tipos de produto sobre a minha categoria. E da mesma forma, eu também gostaria de saber qual que é a participação de cada um dos produtos dentro do meu tipo de produto. Isso daqui é super importante. A gente chama isso de uma análise vertical, porque eu estou pegando cada uma dessas linhas aqui e analisando cada uma delas em cima aqui do meu total do pai dela. Por isso que eu falei daquela história de pai e filho. Só que nesse caso, quando a gente está fazendo esse tipo de análise vertical, falando sobre participação, o ideal é que a gente olhe isso sobre valores percentuais, né? E percentual sobre alguma coisa. No caso, a categoria ela vai ser esses 23 mil dividido sobre o total de vendas que eu tive. No caso de um tipo, do total do tipo de produto, eu pegaria este total sobre o pai dela, que é esta categoria aqui. E a gente vai fazer isso daqui direto numa tabela dinâmica. Senão a gente teria que fazer isso daqui por fórmula na mão para tudo isso daqui. Por exemplo, nesse caso, eu sei que essa categoria ela representa 11% sobre os meus totais de vendas que eu tive na nossa cafeteria aqui. Só que fazer isso daqui por fórmula fica muito ruim, porque assim que eu quiser abrir isso daqui e fechar e fazer toda essa navegação, o Excel ele já se perde. Tá vendo que ele já colocou aqui um outro percentual?
que ele continua travado naquela linha que a gente colocou do total, só que agora o total já empurrou lá para baixo. Então a gente vai utilizar os recursos da tabela dinâmica para fazer essa participação, para pegar esse percentual, tá? Então eu vou tirar esse percentual daqui, vou agrupar aqui a nossa tabela dinâmica novamente, eu vou copiar essa tabela dinâmica, eu vou deixar essa informação aqui para a gente não perder essa outra tabela aqui. Então agora eu tenho aqui a mesma tabela que a gente tem aqui, só que agora eu não quero saber mais o valor absoluto de cada uma dessas categorias, desses tipos de produtos e desses produtos. Eu quero saber o quê? O percentual, a participação dela em relação ao PAI dela. Então a gente pode vir aqui, clicar com o botão direito e vir aqui nessa opção de configurações de campo de valor. Assim como a gente já fez lá para soma, contagem, média, todos aqui que a gente viu lá no vídeo 1 dessa aula 2, a gente vai mudar para esta outra aba aqui, mostrar valores como. É aqui onde a gente vai conseguir pegar isso daqui e olhar a participação de cada uma dessas categorias, desse tipo de produto e do produto sobre o PAI delas. E a gente vai olhar aqui, mostrar valores como. A gente abre isso daqui e a gente tem esta informação aqui, ó, percentual do total de linhas do PAI, tá? Então a gente clica aqui e vem e dá um OK. Então agora eu já sei que essa categoria ela corresponde a 10,82 sobre o nosso total de vendas aqui. Isso daqui já ajuda muito, porque, por exemplo, aqui nessa categoria de café, a gente viu que o valor absoluto de vendas era 89 mil. Só que agora a gente já sabe que ela corresponde quase pela metade das vendas da nossa loja. E quando eu olho aqui, essa outra categoria aqui de chá, se eu somo essas duas categorias aqui, a gente tem aqui quase 75% do total de vendas da nossa cafeteria. Então, isso daqui, para nós, a gente já consegue ter uma visão muito mais fácil, né? Uma visão muito mais prática aqui do que representa essas duas categorias. E quando a gente abre essa categoria de café, a gente consegue ver aqui o que cada um dos tipos de produto dentro dessa categoria corresponde sobre o total dela. Então, se eu vir aqui e somar esses tipos de categoria aqui, a gente vê que ela já soma 100%. E o 100% disso daqui é em cima desses 89 mil. Ou seja, dentro da nossa categoria de café, essa categoria aqui tem esse tipo de categoria aqui, tipo de produto, é o que tem maior relevância dentro desta categoria aqui de café, né? A gente tem praticamente duas categorias aqui que tem a maior representatividade dentro dessa categoria. Isso daqui facilita muito o nosso trabalho, né? E dessa forma aqui, a gente já consegue ver que temos outras categorias que representam muito pouco. Então, por exemplo, qual seria uma tomada de ação aqui? Pegar essas categorias que têm menor representatividade e trabalhar um pouco melhor dentro das lojas que a gente tem na nossa cafeteria. Expor melhor essas categorias, ter mais destaque no cardápio, por exemplo. Aí quem atua, as pessoas de negócio aqui, conseguem tomar melhores decisões em cima dessas informações que a gente tem. E existe também uma análise horizontal. Quando a gente fala sobre análise horizontal, geralmente a gente está falando isso daqui sobre um período de tempo. Então, ao invés de eu ter as vendas, somente ela fechada da forma que a gente está vendo aqui, eu tenho essas vendas ao longo do tempo. Então, eu gostaria de saber, uma análise horizontal, onde quanto que eu tive, qual foi a minha participação de determinado mês sobre um determinado período. Ou seja, se eu tenho aqui um período de 12 meses, quanto que representou o mês de março sobre aquele período de 12 meses. Isso daqui seria a nossa participação em cima de uma análise horizontal. Aqui nos nossos dados, a gente tem também essa questão aqui da data da transação. Então, aqui a gente tem de janeiro até junho, e é isso daqui que a gente vai usar para fazer uma análise horizontal dentro das informações que a gente tem. Então, eu vou voltar aqui para a nossa planilha de vendas, eu vou copiar essa tabela dinâmica que a gente já tem, vou colocar ela ali do lado, e agora eu vou colocar esta informação aqui na nossa coluna. Então eu vou soltar aqui
E agora você vai ver que ele trouxe exatamente isso daqui aberto por mês. Então a gente vê o quê? A gente vê aqui cada um dos meses para todas as categorias, só que ele ainda está fazendo uma análise vertical. Quando eu somo aqui as nossas linhas em cada um dos meses, a gente tem o 100%. Mas não é uma análise vertical que eu quero fazer uma análise horizontal. Quando eu somar esses 6 meses que eu tenho aqui, isso sim tem que dar o 100%. Aqui a gente está fazendo uma análise vertical de cada uma das categorias por mês. E a gente vai mudar esse comportamento aqui com a tabela dinâmica. De novo, a gente vai vir aqui, clicar com o botão direito, em configurações do campo de valor. Vamos aqui em mostrar valores como. Só que agora a gente vai mudar esta opção aqui. Aqui a gente está fazendo por linhas e aqui, para fazer o contrário, para fazer a nossa análise horizontal, a gente vai mudar aqui para colunas. Basta fazer isso daqui e agora sim a gente já tem o nosso 100% aqui no total e cada um dos meses aqui na nossa análise horizontal. Agora sim, quando eu pego de janeiro a junho, eu estou somando 100% em cada uma das categorias. E essa informação aqui é importante quando você vai fazer, por exemplo, um forecast. Então eu vou fazer uma projeção de como serão os próximos meses. Com essas informações que você tem de análise vertical e análise horizontal, você consegue explorar todos os dados que você tem dentro da sua planilha e, além disso, consegue ter uma visão de futuro. E vai facilitar muito o seu dia a dia quando você domina esse tipo de técnica aqui dentro da tabela dinâmica. Você não precisa ficar fazendo muita fórmula. Você vê que em momento nenhum eu peguei aqui e fiz uma fórmula dentro do Excel. Então aqui eu consegui fazer uma análise exploratória muito rápida, onde agora eu já sei quais são as categorias que têm a maior participação dentro das minhas vendas totais. Eu sou capaz de dizer qual produto que tem uma performance melhor e eu sou capaz também de falar que as vendas de cada um desses produtos e em cada uma dessas categorias está em crescimento ao longo desses últimos 6 meses aqui. E essa era a ideia de trazer aqui para esse vídeo 2 da aula 2, que era para a gente falar sobre abrir as vendas por categoria, por tipo e por produto, olhar a participação de vendas e fazer essa análise vertical e horizontal da nossa categoria, do nosso tipo e do nosso produto. E se você gostou dessa aula, não esquece de curtir, compartilha. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você quer receber esse Excel com essa base de dados e com essas tabelas que eu já fiz aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu e-mail. Pode me mandar uma mensagem lá que eu te envio esses anexos, tá bom? Então, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.